Bom dia, sexta-feira! Mas eu tô aqui de volta para a gente fechar essa semana maravilhosa falando de carreira com ferramentas práticas. Agora eu quero te levar para um outro patamar, seja você líder ou não. Se você não é líder, um patamar aqui bem com olhar de liderança. Se você já é líder, como crescer nessa liderança. Então, hoje o episódio vai falar sobre do profissional ao líder, né? Então, traçando essa jornada de crescimento com propósito, clareza e foco estratégico. A gente começou a semana, então, falando do propósito, passou por algumas ferramentas, né? Currículo, LinkedIn, SWOT, Ikigai. E hoje a gente vai falar aqui como sustentar esse crescimento. Então, se você não definir o que é importante, outras pessoas definirão por você. E essa é uma frase do Greg McCall, que escreveu o livro Essencialismo, que eu já falei algumas vezes. Por isso que a gente começou lá no início falando de novo de propósito, ferramentas sobre isso para que você defina o que realmente é importante, porque no dia que você não estiver motivado, é o teu propósito que vai manter você na disciplina. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre liderança intencional, que é uma liderança independente do cargo, que é exatamente você ter clareza do que você quer e seguir esse caminho de crescimento, apesar dos problemas, dizendo não para aquilo que você tem que dizer não, que vai te atrapalhar, que é não para os outros e sim para você. E esse primeiro passo ele vai ser fundamental para a gente ir para o próximo agora, que é construir o seu roadmap da liderança. Roadmap é uma ferramenta que eu também utilizo nas minhas mentorias para você desenhar o seu plano a médio e longo prazo. Médio, de 6 a 12 meses ali, e longo prazo você pode começar a desenhar para 2 anos, 5 anos, tá? Então, agora que você já tem uma cabeça de liderança, não necessariamente um cargo, eu quero que você comece a pensar como líder. Então você já sabe quem você é, qual é o seu propósito, já desenhou um bom currículo aí, já fez o seu LinkedIn, já sabe postar. Então vamos pensar agora, daqui a 6, 12 meses, o que que você quer de fato para a tua vida. Ah, Raquel, daqui a 12 meses eu quero sair do corporativo e empreender. Legal. Você vai pegar a data exata. Então, se a gente está aqui falando de novembro, basicamente, já, né? De 2025, o que que você quer para novembro de 2026? Ah, eu já quero ter a minha empresa aberta. E aí isso pode ser uma planilha de Excel, Word, PowerPoint, o que você quiser. Aí você vai pensar assim, tudo bem, para isso acontecer em novembro, o que que eu tenho que estar fazendo em outubro? Ah, abrindo o CNPJ da minha empresa, criando um site para minha empresa, criando uma marca para minha empresa. Tudo bem. E em setembro? Ah, eu tenho que estar finalizando meu business plan, aumentando meu networking para na hora que eu for vender eu ter cliente. Tá aí 3 meses antes. Ah, eu tenho que estar já terminando uma mentoria de carreira, já com tudo isso pronto. Então você vai andando de trás para frente. Essa é uma ferramenta utilizada por executivos do mundo todo. Os executivos, eles não pensam como muitas pessoas que começam o passo hoje, aí depois é amanhã, e depois de amanhã. Não, é o contrário. Eles se visualizam lá no final, lá daqui a 12 meses, e depois vão pensando de trás para frente. E é isso que eu quero que você pense. Então, exemplo, né? Focar nos primeiros meses aqui no autoconhecimento e nas primeiras experiências de liderança. Então, a gente vai começar pensando lá na frente, lembra? Lá em novembro de 2026. Então, você vai pensar assim: ah, lá em novembro de 2026, eu quero já estar formando novos líderes, eu quero criar uma cultura de alto desempenho sustentável, eu quero equilibrar resultados com propósito. Aí eu vou falar: legal. O que que você tem que estar fazendo 6 meses antes, por exemplo, ou 3 meses antes? Ah, eu quero já estar com uma equipe com autonomia, quero já ter colocado visão estratégica no negócio, então pegar todos os processos, ter melhorado os processos, implementado ferramentas, ter construído relacionamentos cross-selling. Então, tudo bem. E 3 meses antes? Ah, e eu tenho que estar buscando feedback para isso, eu tenho que estar identificando gaps aqui da minha primeira liderança, meus primeiros meses, tenho que estar desenvolvendo a escutativa com os meus liderados, ter uma comunicação mais clara, focar nesse meu autoconhecimento como líder. Então, reparem que eu fui pensando de trás para frente e eu quero que você faça isso. Então, qual é o teu grande objetivo? O que que você tem que estar fazendo 2 meses antes, 3 meses antes, 6 meses antes? E o que que você tem que estar fazendo agora? E aí, a partir daí, repara que você vai ter um mapa de tudo que você tem que fazer daqui pra frente até chegar em novembro do ano que vem. Pra quê? Pra não ficar na gaveta esse sonho. A partir desse roadmap, o que que eu faço? Como eu tenho ali o mês a mês, o que que eu tenho que estar fazendo um mês antes, um mês antes, um mês antes? Eu quebro ele por semanas. Ah, então o que que eu tenho que estar fazendo em cada semana do mês de outubro?
Aí depois eu quebro por dias. Então, o que que eu tenho que estar fazendo hoje para minha semana funcionar? E aí é que começa o essencialismo, porque, gente, eu adoro um cafezinho, um almocinho, um network, um happy hour, adoro. Só que quando eu quebro as minhas metas por meses, depois por semanas e por dias, muitas vezes quando alguém me chama para um café, eu olho e falo, não vai dar, hoje não vai dar. E aí eu remarco isso, porque eu preciso que aquilo que é mais importante para mim realmente aconteça naquela semana. E eu quero que você aprenda a fazer isso, né? Então, para quem quer se mover como líder, tem que estar lá no seu roadmap um bloco voltado para a inteligência emocional. Então, como é que você fortalece isso? Como é que você descobre os teus problemas ali, teus gaps? Como é que desenvolve a tua empatia? Essa coisa de gerir conflitos que vão acontecer na liderança. Também tem que estar nessa primeira agenda, nesse primeiro ano de liderança, uma comunicação mais estratégica. E aí não é só o LinkedIn, né, que é o online. É essa clareza na hora de transmitir uma visão para influenciar outras pessoas, é uma escuta ativa mais profunda, é um feedback, saber dar um feedback construtivo, né? Na mentoria Impulso, na aula passada, a gente falou sobre isso, como dar um bom feedback para a equipe. E é ter um pensamento mais sistêmico, né, esse pensamento estratégico, um olhar para o todo, onde o trabalho da minha área afeta o outro, onde afeta a minha equipe, né, essa visão de pares, de cada área, uma trabalhando em conjunto com a outra, antecipar cenários futuros, mensurar riscos, tudo isso você vai ter que desenvolver nesse primeiro ano de liderança. Assim como, já para o finalzinho, a capacidade de desenvolver talentos, porque vai ter uma hora que você vai ser líder de líder. Só que para você ser líder de líder, para você ser promovido, aliás, promovível, você precisa ser substituível. Então você precisa sim desenvolver um talento ou mais, sucessores, né, para você poder ser promovido. E além disso, óbvio, para fazer a sua equipe ser uma equipe de alta performance, feliz, engajada, você vai precisar saber identificar talentos nas pessoas, delegar com propósito. Então, isso tudo deveria estar no seu roadmap do primeiro ano ali de gestão. Para você crescer como profissional, ser mais sênior e até líder, como eu disse, você precisa ter bastante feedback. Então você precisa escutar mais dos seus pares, do seu líder e não levar para o coração como pessoal, e sim para como é que você faz para você se desenvolver. E aí depois entender que feedback não é julgamento, é esse combustível para você evoluir. E aí você pega tudo que te disseram e coloca no seu plano de ação. Então imagina que alguém falou assim: "Olha, Raquel, você precisa desenvolver a tua oratória". Isso tem que estar lá no meu plano de ação. Então, o que que eu vou fazer? É um curso? É apresentar mais reuniões executivas? É dar uma palestra? É fazer trabalho voluntário para eu estar mais em contato com pessoas de diferentes níveis, diferentes crenças, para eu desenvolver uma comunicação mais abrangente? E aí eu vou colocar no meu roadmap. E aí eu preciso realmente conversar com muitas pessoas diferentes, né, para eu poder ter um roadmap bem feito com base nesse feedback. E eu posso, inclusive, colocar no meu roadmap que eu vou ter uma mentoria. E eu não estou falando isso para vender mentoria, porque pode ser uma mentoria interna, de graça, às vezes, do seu próprio líder, de um profissional que você confia, de um amigo, tá? Então é isso, é escutar de outras pessoas que já tenham alcançado algo que você deseja alcançar. Feedback bom é esse, né, gente? É aquele que alguém que já alcançou algo que a gente quer fala com a gente, não aquele que fica apontando o dedo, criticando, nem nunca construiu nada, né. Aí agora sim, você vai estar com o seu roadmap pronto, você pode também ter um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né, que esse PDI, qual é a diferença dele para o roadmap? É que o roadmap, ele é muito faseado, a ideia é você fazer mês a mês ali, o PDI ele é um pouco mais abrangente. Então você pode começar por ele, que é macro, e aí depois ir para o roadmap, que é o detalhe do detalhe. Então, para isso você tem que fazer uma autoavaliação honesta, pegar todos os feedbacks que eu disse, definir metas SMART. Metas SMART são aquelas metas que são mensuráveis, que têm data para acontecer, né? Que são desafiadoras, porém não inalcançáveis, porque senão você não faz. Fica na gaveta. Sabe aquela coisa assim, ó? Um dia eu vou escrever um livro. Aí na sua cabeça, quando você tiver tempo. Aí quando você vai ter tempo? Nunca, nunca você vai ter tempo. Então tem que ser assim: vou gravar um podcast. Quando? Esse mês. Quando? De manhã. Quando? Essa semana. Enfim, você tem que colocar ali um prazo para você, né? Escolha então as suas ações de desenvolvimento para o seu PDI. Estabeleça métricas. Como eu vou saber se eu fui bem? Ah, depois que eu gravar 30 podcasts, então tá bom. Então essa é uma métrica. Depois que eu tiver 10 comentários, outra métrica.
Depois que eu tiver 10 curtidas, é outra métrica. Então, estabeleça suas métricas ali. E, gente, o plano não precisa ser engessado, não. Vai revisando, reajustando conforme você mudou de ideia ou conforme você achou que uma coisa fez sentido e a outra não. Então, por exemplo, quando eu abri a minha empresa, o meu foco principal era processo seletivo. E hoje eu nem faço mais processo seletivo. Porque hoje eu trabalho com mentoria e treinamento. Porque as coisas foram mudando, eu fui mudando de ideia, eu fui mudando de estratégia, estudando outras coisas. Então, não é proibido mudar, tá? Então, seu plano ele pode ter espaço sim para ser flexível, né? A verdadeira grandeza não é circunstancial, ela é uma escolha consciente e disciplinada. E essa é uma frase do Jim Collins, que escreveu ali a Bíblia, né, do gestor, do empreendedor, que se chama Good to Great. É um livro bem famoso, né? E ele diz que essa jornada da liderança ela não acontece por acaso, ela é construída dia após dia, ali tijolo após tijolo, incluindo as suas decisões difíceis, as coisas que você abriu mão ali. Então, realmente, comece, só comece. Já comece hoje, defina o que realmente é importante para você. Já olha para esse macro aí do roadmap, já busca o feedback e mantenha essa constância, porque é isso que vai te levar para o teu objetivo daqui a 1 ano, 2 anos, que você colocou lá no seu roadmap. Essa foi a semana prática de carreira. Eu trouxe aqui várias dicas de ferramentas que eu utilizo na minha mentoria de carreira, de recolocação, de liderança. Eu espero que você tenha curtido, que você faça as ferramentas. Né? Tem muita gente que reclama que queria ir na mentoria, mas não tem dinheiro. Eu estou trazendo aqui de graça para você, então eu espero que você goste, que você use. Se você gostou, já deixa uma curtida, um comentário, indica para um amigo que está precisando melhorar a carreira dele, seja líder ou não. E semana que vem a gente volta aqui com novos temas no podcast A Liderança e o Espelho. Um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e, por favor, compartilhem com quem vocês acham que precisa desse conteúdo. Beijo grande, gente!